Salvador, não é sem pecado, pelo contrário. Mas Jesus como exemplo. E se Jesus foi fiel à lei de Deus, como ele mesmo diz que foi, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, diz Jesus lá em João capítulo 15, o cristão deve, no mínimo, se esforçar para fazer o mesmo. E no bojo dos mandamentos do Pai que Jesus cumpriu, até porque nasceu debaixo da lei, estava lá a guarda do sábado de forma irrefutável, como uma parte importante, inclusive de uma das partes mais importantes da Bíblia, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, basicamente, é uma revelação muito importante a respeito de Deus, né? Ele próprio começa, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, e aí ele dá aquela série de listas, e aí a gente pode discutir um pouco que aquilo é uma aliança, e se o cristão está atrelado a essa aliança ou não, é uma discussão ampla em função das questões da nova aliança, mas seja como for, entendo que pela Bíblia, pelo exemplo de Jesus, o cristão deve, sem sombra de dúvida, guardar o sábado, como deve não adulterar, não roubar, não matar, não mentir e cumprir todos os 10 mandamentos. Pastor César, a sua consideração inicial em relação a esta pergunta. O cristão deve guardar o sábado? Sim, não e por quê? Bom, não, o cristão está livre do sábado. Colossenses 2,16 é um texto extremamente claro. Ninguém pode ser julgado pelo sábado. Está escrito textualmente que o cristão não deve ser julgado pelo dia de sábado, por guardar ou não o sábado. Romanos capítulo 14 diz que um faz diferença entre dia e dia e o outro julga igual todos os dias, e Deus recebeu como seu. Finalmente, Gálatas diz, vocês guardam tempos, eu não sei se Gálatas agora, mas eu pesquiso aqui, acho que é Gálatas 4. 4, né? Vocês guardam estações e tempos e dias, e se é assim, se vocês guardam dias especial em relação aos outros, então eu trabalhei em vão por vocês. Agora eu vou tratar aqui o argumento do Ezequiel. Nós temos que guardar o sábado porque Jesus é o exemplo. E esse é o problema do adventista. A falta da compreensão das duas alianças. Em Jeremias 31, versículo 31, Jeremias 31, está dizendo textualmente, eis que vem dias que farei convosco uma nova aliança, não conforme eu fiz no Sinai e tal, com a casa de Judá, a partir da casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão, lá da terra do Egito, não sei o que lá. Exatamente a aliança celebrada com os 10 mandamentos. E aí, em Jeremias, está escrito que haveria uma nova aliança, um novo pacto, um outro contrato, tá? Um outro contrato. Em Hebreus capítulo 8, que ele conhece bastante, está dizendo que esse novo contrato é celebrado com o sangue de Jesus. Jesus, ele precisava guardar o sábado. Claro que Jesus precisava guardar o sábado. Primeiro porque ele é judeu, o sábado é um mandamento perpétuo para o judeu. E em segundo, porque Jesus ele está naquela aliança. O Novo Testamento não começa quando ele nasce. O Novo Testamento começa com a morte. Em Hebreus capítulo 9 diz que onde houver testamento, precisa acontecer a morte do testador. Nós não estamos no antigo pacto. Nós estamos na aliança, na nova aliança de Cristo. Os 10 mandamentos no antigo pacto, 9 são repetidos no Novo Testamento. Então o que precisa ficar claro aqui é que nós vivemos na lei de Cristo. Então, se tem um mandamento claro nas Escrituras para guardar o sábado, dado por Jesus Cristo ou por seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu, então aí sim a igreja tem que guardar o sábado, mas esse texto não existe. Pastor Ezequiel, diante do que o pastor César